Então, com certeza vão falar sobre, já estavam falando aqui, né, que a tua fala foi muito preciosa. E podes continuar, então, fique bem à vontade. Estavas falando ali sobre o processo ali do banheiro, que as crianças vinham, né? Isso. Então, continuando, né? A gente fez toda essa conversa, né, de estar subindo essa escada, de partir do nosso real, sempre em busca do nosso ideal, né? Então, assim, eu vou dizer para vocês, essa é a forma ideal de ter, de respeitar o tempo das crianças, que é algo tão precioso. Não sei, não sei responder isso para vocês, né? O que eu sei dizer é que é essa forma que nós encontramos de ser mais, né, perto do ideal com as crianças, né? Então, assim, dar esse tempo de espera que é preciso, sim, né? Por outro lado, né, permitir com que aqueles que já concluíram já vão deitando, né? Então, assim, podes ir caminhando lá para a sala, né? Podes ir, você sabe o caminho. E aí, de novo, né? Tem que ter aqueles olhinhos especiais que por trás dos bastidores vai acompanhando se de fato a criança chega lá na sala, né? Porque prioridade sempre também é a segurança deles. Mas a gente tem que sempre incentivar isso. Então é muito comum a minha turma transitar por toda a escola, né? Às vezes a diretora passa, que ela vem ver se está tudo bem. Então, na volta para a secretaria, ela já vai acompanhando o grupo. Então, assim, sempre quem aparece já vai acompanhando. A coordenadora vem, ela ia no banheiro. Olha ali, a coordenadora tá ali, já vai, né? A gente já tira eles do caminho, já faz essa ajuda, né? Esse processo. Então, é isso que eu digo, todo mundo faz parte desse processo, né? Então, assim, todos temos responsabilidades quando nós trabalhamos nesse protagonismo compartilhado. E aí, vem a pandemia. E agora, gente, o que é ser professor de creche numa pandemia? O que é tratar do protagonismo nessa situação? Não fazia ideia. Talvez nem faço ainda, mas estou tentando fazer, né? Como todos nós. E o que que nós fizemos nessa forma, né? De que forma que nós encontramos? Nós temos um pequeno grupo no WhatsApp. Quem faz parte, né? A professora regente, a monitora, a professora de educação física e a professora de hora atividade. Que antes eu não falei dela especificamente, mas a professora de hora atividade, ela é algo essencial para esse bom andamento da turma, no sentido assim, ó. Como é que pode a professora regente tem uma prática, daí na outra semana vem a professora, no outro dia, desculpa, vem a professora de atividade com uma dinâmica completamente diferente, né? Então, assim, ó, eu tiro o meu chapéu para as professoras de atividade. Um beijo, dona Roselis, que eu sei que ela está aí, ou estava, não sei se ela já voltou. Por quê? Porque tem que ter esse jogo de cintura de se adequar à forma daquele grupo, né? Não é entrar na forma, por favor, né? Acho que a gente já teve uma palestra sobre isso, né? Se adequar ao jeito daquele professor, daquele monitor, em lidar, em organizar o grupo e permitir esse protagonismo, né? Então a gente não pode confundir a cabeça das crianças. Hoje pode porque é prolinho, hoje não pode porque não. Né? A nossa prática tem que ser a mesma sempre, nosso discurso, nosso diálogo, e aí a criança compreende e dá conta dessa conquista, dessa autonomia e desse desenvolvimento tão importante. Né? Então, assim, essas pros, com certeza, elas têm que ser, né, mais um braço, né, mais um membro da professora, que elas acabam sendo nosso braço, nossas pernas, né, e aí estar junto nesse processo, respeitando, né, e o que que a gente faz agora na pandemia? Então, a gente tem, durante toda a semana, um planejamento, uma programação, mas lá, às vezes, no sábado, no domingo, a gente muda tudo. Por quê? Porque a gente tenta pegar os pequenos indícios, as pequenas minúcias, como diz o nosso amado Altino, né? Das pistas que as famílias dão, né? Porque para nós, o nosso retorno, quem vem? As famílias. O retorno das famílias é um recorte, é uma seleção que a mãe ou que o pai faz e posta no grupo. E aí a gente fica lá meio que com olhos de águia, né? Tentando ver
olha, aquela criança fez isso, então eu acho que nós temos que mudar. Semana que vem, então, nós vamos por outro caminho, né? Usando as pistas que as crianças dão nesse processo. E aí eu agradeço mais uma vez, né, a Ana Vitória neste momento e a Pro Roseles e a Pro Cibele, que acabam topando, né, esses meus desafios de às vezes reorganizar todo um planejamento para a próxima semana, respeitando aquelas pequenas pistas que a gente capta nos vídeos das famílias, nas falas das crianças, né? Então, eu acho que é isso que a gente faz na pandemia, né? Abrir os olhos, procurar as pistas e os indícios de protagonismo, né? Assim, de que forma, que detalhes, e aí tentar trazer, sim, vivências significativas nesse sentido, porque a nossa proposta é essa, né? Não é função da mãe, do pai ser professor, não é isso. Mas a nossa proposta é levar vivências para as famílias que eles tenham momentos significativos, né, com as crianças, tá? Então, falando de todas essas pessoas que estão. Eu até peguei a minha colinha, gente, para tentar, né? Porque quando a gente vê, passa uma hora, pensei, meu É bom Deus, que já tu passou. fala isso, Aline. É bom que tu fala isso, porque as pessoas acham que uma pessoa como você já está em outro nível, não usa mais colinha. Diz para elas que tu é de carne e osso, né? Presta atenção, ó, a prova viva, ó. Olha aí, ó. Não, mas olha a É, organização, né, gente? É outro é. nível. Não, é que na verdade, assim, não é, eu não posso dizer que é uma cola, né? Porque eu crio um roteiro de tudo aquilo que eu quero dividir com vocês. É um E, mapa e daí, conceitual, quase. isso, praticamente. E aí a gente tem que pensar, né? Nós temos pouco tempo, a gente viu, já foi uma hora. Nossa, é tanto tempo e passa tão rápido. E a gente quer dividir tanto, a gente quer partilhar tanto, né? Então eu peguei o meu roteiro para tentar assim seguir. Vou tentar, né? E aí, falando todo esse contexto, pensando em todos esses degraus, né, que aos poucos nós estamos subindo, que nós vamos sendo empurrados, que nós vamos puxando, e temos todas essas pessoas conosco, né? E as crianças onde estão? Sempre, sempre, sempre aqui no nosso lado, no nosso colo, no nosso pensamento, no nosso planejamento, né? Sempre em todos esses degraus. E aí, né, quando a gente fala das crianças, eu quero dividir uma coisa especial com vocês, que é uma citação da Zilma de Oliveira. E ela diz assim: para cuidar de alguém, é preciso se encontrar com o outro, o que requer desenvolver formas sensíveis de relacionamento com as pessoas. No caso, os educadores infantil, né, os professores, monitores, precisam encontrar-se com as crianças, né? O que significa comprometer-se com elas e se expor a elas, tá? Então, quando eu falo isso, né, entra todo aquele cuidado, aquele olhar, aquele carinho no momento da alimentação. Entra todo esse olhar atencioso, essa escuta sensível lá naquele momento do sono. Por que que todas as crianças têm que dormir o mesmo tempo? As crianças têm tempo diferente de sono, né? Ai, como é que eu faço? Ah, estás falando, mas a realidade não, gente. Eu confesso que esse momento do sono para mim é algo muito angustiante, né? Porque eu queria ter um espaço que eu pudesse, aqueles que já acordaram vão saindo, vão. A gente não tem. A gente não tem essa. Vamos pensar de novo, né? Qual é o nosso real? O real é que a gente tem que ficar uma hora e meia sozinho porque é o almoço do teu companheiro de trabalho. E vice-versa quando é a situação dele. Mas e como é que eu faço desse momento? Eu faço dele um terror ou eu tenho estratégias? Então, eu tenho várias estratégias, né? E aí depende do grupo, dá mais certo ou não, né? Então, assim, tem o grupo que eu ligo a TV sem volume, aos poucos eu vou colocando volume. Tem o grupo que eu já tenho os brinquedos, né? São aquelas bonecas, são aqueles bichinhos, são, né? Cada dia tem uma proposta diferente. Então, assim, à medida que ele vai acordando, a gente vai lá do lado, a gente fica junto, né? Porque
Momento do soninho é isso, é um momento para descanso, para relaxamento. A criança dormiu, relaxou, descansou, pronto. Você fica lá. É claro que não vai levantar, sair pulando também, não dá, por respeito aos outros que ainda estão descansando. Mas o que que eu posso fazer? Você já leva, né? O professor sempre tem que ter muitos bolsos, né? Professor polvo. E aí você já leva um bichinho lá, leva uma boneca, leva, né? Depende da criança, porque você também vai sabendo o que cativa mais, o que eles gostam mais. E aí é uma questão de respeito e singularidades também, né? E aí, nesse momento, o que tu vai fazer? Ó, pega a tua boneca aqui, ó. Vamos dormir com ela? Vamos deixar ela aqui quietinha, ó, porque os amigos estão dormindo. Então, se os amigos estão dormindo, a gente tem que falar baixo, vamos respeitar, né? Então, assim, ó, quando a gente tem essa prática, eles aprendem a falar baixo, né? É claro que eles acordam, Abraão, né? Oi, tá pronto aqui, calma. Daí você já vai lá, né? Então, assim, tem horas que a gente tem a perna em um, braço em outro, ainda bem, é bom ser grande e comprida nessas horas, né? A gente consegue se dividir assim, feito um polvo para todos. E aí a gente já vai, com o tempo, sabendo, aquele que dorme mais, ele já fica num espaço que eu posso dar esse momento maior para ele. E aí a gente vai criando diferentes alternativas. Para quê, gente? Para respeitar as necessidades e as individualidades das crianças, tá? Então, pensar um pouco, né? As nossas atitudes, o que que elas vêm demonstrar? Elas vêm demonstrar o quanto que nós nos preocupamos. Então, pensar nessa preocupação, de que forma? Como uma dança, né? Então, assim, sempre nós temos que fazer o quê? Manter o ritmo, manter a harmonia, manter essa sintonia do grupo, né? Então, assim, de que forma que nós vamos bailar agora? Que tipo de sintonia que eu vou estabelecer com o grupo? Então, é isso que faz a diferença. Isso é cuidar de alguém. Isso é educar, porque esses processos a gente já está careca de saber, né? São indissociáveis, né? A gente não precisa mais falar isso aqui, né? Então, assim, eu penso, né? Então, quando a gente tem essas diferentes atitudes, a gente demonstra o quanto nós nos preocupamos com as crianças. E aí demonstra uma questão de responsabilidade e de respeito. E aí vem o meu ser protagonista, respeitando aquele outro ser protagonista que ali está. Certo? E aí? Hoje nós temos o quê? A base para dar esse encaminhamento, para dar esse apoio a um documento norteador, né? Ah, mas a base mudou tudo, a base veio. Não, gente. O que que nós tínhamos lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil? Nós tínhamos lá, né, os eixos norteadores. Quais eram? As interações e as brincadeiras. Eles não existem mais? Existem. Só que agora eles são chamados de eixos estruturantes. Continua presente na nossa base os eixos estruturantes, como quais são as interações e as brincadeiras. E aí eu, professor, tenho que pensar: que brincadeira é essa? O que que eu estou propondo de brincadeiras? O tempo que eu estou permitindo? Qual é a qualidade desse brincar, dessas diferentes propostas que eu levo? O quanto que eu recebo esse feedback do grupo e acato, né? Ou quanto eu ignoro? Se eu ignoro, eu estou ignorando os nossos alunos, as crianças, como protagonistas, né? Então, assim, o quanto eu levo isso em consideração, né? O que que é esse brincar? É só no momento livre? Ah, é lá no momento de recreio, né, para os maiores? Ou ele é um momento que tem um planejamento, ele é um momento sistematizado, ele é um momento organizado. Simplesmente, acho que está sobrando um tempo. Vou lá pegar um pote de brinquedo, jogo no chão e pode brincar aí. É assim que ele deve ser? Não, né? A gente já sabe que não, né? Então, assim,
ele precisa ser pensado, ele precisa ser organizado, sistematizado. Os brinquedos, que tipo de escolha que as crianças fazem? Ah, mas não dá para fazer escolha na educação infantil? Claro que dá, né? As minhas crianças do Infantil 1 ano passado, até, desculpa falar mais deles que desse ano, né? Se tem pais aqui, acho que vocês me entendem, nós ficamos tão pouco tempo, né? Assim, a gente não conseguiu construir muitas dessas relações, né? Então, vamos pensar aí num contexto de sempre, né? Como é que as crianças fazem? A gente propõe. Ah, mas eles podem escolher sempre o mesmo? Não, a gente dá opções. A gente faz um faz de conta. Olha só, eu vou pegar uma caixa lá. Eu tenho um cafofo que a gente chama, né? Eu tenho um quartinho onde é a nossa despensa de brinquedos. E daí eu digo, eu vou lá buscar uma caixa. Atenção. E aí eu chacoalho aquela caixa. Eu levanto sem ele saber o que tem dentro. Então, aquela simples escolha de brinquedo, aquilo ali se torna uma descoberta. Aquilo ali desperta o imaginário, faz de conta, né? E aí eu digo, olha, a Pro trouxe esse, que são os animais. O que mais a gente pode brincar para brincar com os animais? O que mais a gente pode pegar? Que brinquedos vocês sugerem? E aí vem as escolhas possíveis, né? Então, assim, eu lembro uma vez que uma criança pediu loucinha. Daí eu, na ignorância, né? Porque às vezes o professor ele peca. Loucinha e animal? Tu vais cozinhar os animais? Não, Pro, ele vai comer. Gente, a criança queria dar os potinhos para fazer os potes de comida para os animais. E aí eu, né? Realmente, desculpa, a Pro não conseguiu ter essa, né, ideia que você teve. Né? Então, acho que é isso que o professor também tem que ter, a humildade de perguntar para a criança, mas por que a loucinha? Né? E aí a criança vai dizer, pergunta. Coisa mais fácil que tem, pergunta que a criança responde, coisa que você nem vai imaginar que ela estava pensando. Né? Então, E junto com o que tu já falasse de silenciamento e tudo mais que tu falasse no início, que a gente faz sem, muitas vezes sem querer até, né? E que silencia o protagonismo, a antecipação também, que é uma coisa muito forte no adulto, né, Aline? sim, Seja educador, seja pai e mãe, é muito forte, porque a gente vive nesse imediatismo do mundo adulto e aí, sim. consequentemente, a gente transmite isso para as crianças. E aí a gente precisa se policiar o tempo inteiro para dar Segurar, conta. segurar. O professor ele tem que ter um freio constante. E aí, gente, não é um freio na fala e um freio nas atitudes. É um freio no olhar, é um freio na expressão, né? Claro, pensa, né? Tipo assim, eu sei que eu sou uma pessoa expressiva por demais, mas é quando a criança fala, tu diz, por quê? Gente, a tua expressão ali, ó, já tá dizendo que é não. E aí tu tens que pensar, calma, vamos entender o que aconteceu. Mas por quê? Por que que tu estás falando, né? Então, assim, é. Gente, esse é fantástico. É só fazer assim, ó, é. Né? Então, assim, tem que ir com calma, né? A nossa postura diz muito. Tu fica em pé e diz assim, o que tu queres? Né? Gente, te abaixa. Professor de educação infantil que não senta no chão, me desculpe aqui, tá no lugar errado, tá? Professor de educação infantil tem que estar lá, sentado, brincando junto, tá? Tem que fazer parte desse processo e desse faz de conta, porque é assim que a gente vai construir essas relações, né? Então, quem me conhece sabe, né? Assim que eu sou meio franca às vezes em alguns momentos, mas é isso aí, faz parte. E aí, como uma dica, né? Nós temos um material que está disponível no site do MEC, depois a Jerusa até, eu sei que ela tem esse hábito de fazer os prints e colocar lá no canal, né? Que é aquele material dos brinquedos e brincadeiras de creche. É um material extenso, mas ele é fantástico. Lá tem muita coisa bacana e interessante que o professor precisa se apropriar, precisa ler, precisa buscar, né? Porque o professor precisa ler, sim. Todo mundo precisa ler, né? Mas o professor em especial, gente, professor que não lê, oi, né? Vamos lá.
A gente tem que estudar, estudar sempre, né? E aí, quando a gente pensa nisso tudo, quando a gente pensa nessas brincadeiras e interações, vem o quê? Qual é a intencionalidade pedagógica disso? Né? Como é que eu proponho essas interações? Crianças e crianças, crianças e adultos, crianças e crianças de diferentes idades, crianças em diferentes ambientes, e aí os maiores, né, que já conseguem sair, crianças em outros ambientes, outras instituições, né? Quando vai para as famílias, quando vai algumas propostas para as famílias, como é que isso acontece? Então, tudo isso tem que fazer parte dessas interações. E eu estou propondo isso tudo? Ou fica apenas eu, criança, sala? No mesmo espaço, no mesmo ambiente, que não muda uma mobília, que não muda um brinquedo. Eu vou visitar minha colega? Tá aqui a Projac, né? A Projac sempre trabalha com os bebês pequenos. Eu sempre trabalho com os maiores. Os nossos grupos, gente, eles dividem todos os espaços. Nós brincamos no parque, nós dividimos a mesa de refeitório, até porque uma mesa para minha turma nunca é suficiente, então a minha turma sempre senta no meio, na frente, né, dos bebês. E aí? Gente, isso é fantástico, né? Eles já sabem, quando eles estão lá no parque de paver, que os bebês estão, que eles não podem correr. Mas não é uma coisa que eu digo, para de correr, não pode correr. Não, eles já sabem que os bebês estão ali. Então, o nosso movimento tem que ser limitado por respeito àqueles amigos que são menores. Como se eles fossem os grandes, né? Mas naquela situação eles são. Então, eles aprendem isso nas relações. E como é que isso acontece? Conversando, mostrando, explicando. Olha ali, ó, os bebês chegaram. Então, vamos com calma, não vamos correr mais. Depois, a gente vai correr de novo. Eles já sabem, gente. Isso é uma relação que se dá automaticamente. E aí, tem a questão do respeito, que está intrínseco, né, nesse processo nos brinquedos, nas brincadeiras e nas interações, tá? Precisamos também levar em conta, né, os princípios que estão lá na base, que também estavam nas diretrizes. Então, esses princípios, o que que aconteceu com eles? Eles vieram das diretrizes, né? E aí eles se mantiveram na base, tá? Quais são? Os éticos, os estéticos e os políticos, né? Então, não vou entrar nas minúcias de cada um, porque isso é um documento que, né, tá lá posto, acho que todo mundo já leu, e se não leu, talvez fique curioso para ler, né? E aí a gente entra nessa questão mesmo da intencionalidade pedagógica. Como é que a gente pensa, ou intencionalidade educativa, que a base traz, né? E aí a gente tem que voltar à nossa concepção de criança. Qual é a concepção de criança que eu tenho para ter essa proposta para o grupo? Qual é o nosso papel enquanto educador? Né? O nosso papel, com certeza, é garantir a pluralidade de N situações que vão promover o desenvolvimento das crianças. E eu estou garantindo isso? Né? Como é que está a nossa dança? Lembram que eu falei atrás da dança? Como é que está esse ritmo? Ele permanece um ritmo vital? Ele é um ritmo permeado, recheado de todas essas emoções que as crianças trazem? E emoções que vêm nas vivências, que vêm nas interações, que vêm nas brincadeiras? Como é que isso tá? Porque como é que a criança traz isso? Nos gestos, nas palavras, nas pistas que elas dão. No silêncio, muitas vezes. Quantas crianças que silenciam? Ah, ele é tão bonzinho, ele é tão quietinho. Ele tá te dizendo alguma coisa. Observa esse silêncio, né? Quantas crianças que, às vezes, por exemplo, no soninho, né? Tem crianças que esperam para ir lá deitar pertinho. Tem crianças que, se você sai, eles falam assim... Gente, esse suspiro diz muito, né? Então, assim, o que que é esse silêncio? O que que é esse suspiro?
O que que é, às vezes, aquele olhar assim para ti, né? Então, assim, tudo o que você faz diz algo. E o que a criança faz, sinaliza muito mais. E aí, nós vamos ter o quê? Uma criança que observa, uma criança que questiona. Isso está lá na base. Isso está lá nas diretrizes. Isso está nas nossas diretrizes curriculares municipais, que continuam presente hoje na proposta. Esse texto, ele continuou presente na proposta do município. Então, é essa criança que está lá, né? Essa criança que observa, que questiona, que levanta hipóteses, que conclui, né? É uma criança que faz julgamentos, que vai assimilando esses valores, que vai construir os conhecimentos e vai se apropriando de outros conhecimentos que são sistematizados, tá? Por meio do quê? De novo, das interações que elas vão tendo com esse mundo físico e social que estão inseridos. E aí, que tipo de interações nós estamos promovendo? Só para pensar. E criando as culturas da infância, que a gente também não pode esquecer, né, Aline? Que é algo que também é preciso que dar vazão, né, dar vez e voz, como tu falasse, para que as crianças então consigam ser protagonistas, ser criadoras das culturas infantis que elas vão estabelecendo nisso que tu falasse, nas interações, nas brincadeiras, né, no relacionar-se. Isso. Então, né, continuando a pensar nesse processo educativo, né, nessa subida que a gente faz constante em busca do nosso ideal, a gente continua falando então da base, que hoje é o nosso documento norteador. A base, então, ela vai estar dividida de que forma, né? Nos nossos campos de experiência e nos direitos de aprendizagem. O que que são esses campos de experiência, né? Nós temos que pensar que eles constituem um arranjo curricular. O que que é esse arranjo curricular, né? É uma organização curricular para quê? Para acolher todas essas situações e as experiências concretas da vida cotidiana, tá? Então, assim, vida cotidiana de quem? Das crianças, dos seus saberes, né? Entrelaçando o quê? Vamos pensar, nós temos as crianças e os saberes entrelaçados aos conhecimentos que fazem parte do quê? Dos nossos patrimônios culturais, dos conhecimentos científicos, artísticos, tecnológicos, né? As crianças hoje são totalmente tecnológicas, né? Então, assim, como é que a gente tem esse arranjo sistematizado e organizado lá na nossa prática, né? No nosso planejamento, com essa intencionalidade pedagógica, sem perder de vista a criança como sendo o protagonista, sempre. Participar dessas escolhas, né? Então, o que que eu pensei para continuar a nossa conversa, né? Trazer os verbos, trazer, né, esses direitos de aprendizagem que a base traz. Por que que eu trago eles como um verbo, né? Porque o verbo é um verbo de ação, sempre. E aí eu gosto e não pensar assim, que são só verbos construídos. Não, eles foram verbos construídos a partir daqueles três princípios que eu falei. Lembram? Do ético, do político e do estético. E aí, né? Quando eu penso no verbo como um verbo que é um verbo de ação, eu penso nesse processo sempre em movimento. Então, se ele está sempre em movimento, a criança está sempre como protagonista, está sempre participando dessas escolhas, participando dessa sistemática organizada pelo professor. Tá? Então, assim, eu sei que somos nós que escolhemos, desculpa, que planejamos, mas o nosso planejamento ele tem que ser pautado nas escolhas e nos sinais e nas pistas que as crianças dão. Então, quando eu falo dessa charge aqui, que eu adoro ela, e eu vou mostrar para vocês, que vocês conhecem. Opa, assim, né? Isso. Aquela é uma charge do Tonucci,
E aí, né, a professora está fazendo a troca de fraldas num processo extremamente rotineira, né? Vai, senta, levanta, pronto, acabou. E aí a professora olha no relógio, 35 segundos. Ufa, vou dar conta de trocar todos. E aí a criança pensa, será que vale a pena se sujar? Né? Então, assim, o direito da criança ali está sendo garantido, um direito de se expressar. Gente, por quê? Né? É uma necessidade, tu tens que ir lá com carinho, com afeto nesse momento. A criança tem que saber, ó, nós vamos deitar, nós vamos fazer a troca da tua fralda, né? Nós vamos limpar, né? É uma questão de higiene, de... Agora, quando eu faço tudo assim no piloto automático, a criança fica ali pensando assim, o que que eu tô fazendo aqui? Né? Então, eu sei que tem momentos do nosso dia a dia que eles precisam ser um pouco mais rápidos diante de algumas, né, rotinas sei lá, de vivências daquele dia. Agora, sempre tem que ser desse jeito? Como é que é o repelente? Ah, tem que passar repelente. Então faz uma fila e né? Não, ou eu faço uma massagem enquanto eu passo o repelente. Ah, todos os dias eu vou conseguir fazer massagem demorada? Não. Ah, e hoje então nós vamos fazer um jeito diferente. Hoje o nosso repelente vai ser uma forma de um atim, que é aquele dia que tu estás atrasado para ir pro lanche. Então tu entra no mundo de faz de conta e o spray do repelente vira um atim. E aí eles acham o máximo que tá tendo um espirro coletivo lá, agora nem pode, né? Porque é Covid. E aí, então, assim, tem momentos que a gente vai conseguir fazer aquela coisa com a Dani, né? Colocou ali que é uma produção em série. Sim, vai ter dias que a gente consegue fazer uma massagem com calma, à medida que eles vão acordando, né? Eu já posso ir fazendo. Agora tem dias que precisa sim ser a produção em série. Mas de que forma eu faço essa produção em série ser algo tranquilo, divertido, agradável, né? Busca uma história que você contou. Lembra lá do galo resfriado? Hoje nosso espirro vai ser, né? E aí entra nesse mundo do faz de conta que a criança embarca. E aí tudo se torna prazeroso, significativo, né? Então, por que que eu escolhi essa charge? Porque um dos primeiros verbos é o expressar. E aí, nesse expressar, não preciso falar mais nada, né, gente? Quando eu respeito essa criança como um sujeito sensível, eu faço essa troca de fraldas de forma mais tranquila. Ou aqueles trocadores coletivos, né? Isso não acontece aqui. Não, eu sei que jamais ninguém que está assistindo faz isso. E aí, eu vou trocar o João e a Jerusa vai trocar a Maria, né? Usei nomes aí. E aí, a gente deita a criança lá, começa a troca e fica assim, né? É, né? E o João e a Maria? Oi? Quem tá ali? Né? Então, assim, gente, a troca é eu e a criança, você e a criança. Então, esse momento tem que ser significativo, senão ele acaba sendo até uma agressão, né? Uma situação assim, poxa, que, né, a pessoa vem ali, nem sequer olha para mim, né? O que que ela tá fazendo? Pega aquele lenço umedecido gelado, encosta na minha pele que estava quentinha, né? E aí? Então, é isso, quando a gente fala de um verbo expressar, é respeitar isso, né? É ter esse olhar, respeitar e permitir que pelas diferentes linguagens. E aí vem o choro. Chega de chorar, não pode chorar. Gente, o choro é uma linguagem. Então eu vou deixar chorar a manhã inteira. Não, não é isso. Mas o que que eu vou fazer? Calma, não precisa chorar. Vamos conversar? A Pro tá aqui. Como é que a Pro pode te ajudar? Então, calma, respira, para de chorar e fala com a Pro. Porque daí a Pro vai conseguir te ajudar. Calma, né? A gente respira junto. Isso, né? A gente faz todo esse processo ao mesmo tempo com as crianças, né? Então, assim, não tem essa de não pode chorar, gente. O choro é uma linguagem. E de que forma eu lido com essa linguagem? Acolhendo, né? Acho que a Dani botou bem isso, acolher essa linguagem. É isso aí, né, Dani? Acolhendo, né? Ouvindo
percebendo o que aquele choro quer me dizer. E aí a gente vai aos poucos também conhecendo os diferentes tipos de choro, né? Tem aquele choro que é mãe, aquele choro que é dor, aquele choro que é um incômodo, aquele choro que é fome, né? Então a gente vai dando conta, com certeza, de perceber isso. E isso é ter a criança como protagonista, né? Então, assim, quando eu vou contar uma história para os pequenos, eu falei isso para minha turma de pedagogia essa semana. E aí eu faço aquelas coisas de zip, zip, zap, fecha a boca, joga a chave fora. E aí eu pego um livro totalmente interativo que tem o som dos animais e eu digo, olha só, apareceu o cavalo. Como é que faz o cavalo? Não pode falar, é pro que tá contando. Não existe isso, gente, quando nós estamos falando com uma turma de creche. É claro que eles já vão imitar o cavalo, eles já viram o porco lá na outra página, eles já estão imitando o porco. Não tem como a gente proibir essa linguagem, né? E outras histórias, com certeza, vai ter aquelas outras histórias que eles vão ficar assim, ó, né? Que eles nem respiram. Então, o tipo de livro vai determinar o tipo de retorno, de interação que a criança vai dar. E aí o professor tem que saber. Nem todas as histórias são silenciosas e só o professor fala, né? Tu vai ter que interagir, tem história que tu bota a mão, que, né? E aí, como é que isso acontece? Como é que é a minha prática enquanto professor? Se eu estou respeitando aquele ser protagonista que eu tanto falo, mas na prática eu faço? Só para pensar, né? Aline, Oh, tu tá no expressar ainda, né? Não, só para te dizer que faltam 19 minutos. Ah, passa rápido, né? tá bom. Vou Ah, escolher uma coisa uma de coisa cada, que eu então. lembrei bem importante, eu já vou passar a palavra para ti, porque está sendo ótimo te ouvir. É só a questão do expressar, que eu acho que é bem importante a gente frisar, que é a questão dos bebês, que muitas vezes falam que o bebê não pode ser protagonista porque ele não tem ainda o verbal, né? Ainda não se expressa verbalmente ou através da oralidade, enfim, né? Quando ele ainda não está nessa fase da fala. Porém, aí que tem que ser levado em conta o que a Aline tanto falou, que é a questão do expressar. E aí vem as expressões faciais, vem o choro, que a Aline bem reforçou. Isso tem que ser extremamente levado em conta. E só um olhar atento e sensível do professor, do monitor, de quem está ali com aquela criança diretamente, que vai conseguir perceber as vontades, as angústias, aquilo que ele quer, aquilo que ele não quer, percebendo todo esse entorno dele, né? Esse expressar que a Aline falou. Eu vou tentar ser objetiva, tá? Elencando uma coisa só de cada verbo, então. Vamos pensar no conhecer-se, né? Quando a gente fala desse conhecer-se, vem de novo a questão de expressar opinião. Então, eu faço uma roda de conversa, eu pergunto, mas eu não escuto. Ou, né, a criança tá ali, ô, né? Porque eles ficam puxando, e aí tu diz, ah, tá, já vou. Ah, tá. Não. Então, assim, como é que é isso? Eu me abaixo, eu escuto o que ele quer falar? Então, ali está claro. É nesse processo de escuta e de fala que ele vai construir a sua identidade pessoal, sua identidade social, sua identidade cultural, né? Vai construir uma imagem positiva, né? Então, assim, sempre eu preciso permitir esse expressar. Então, ele é um dos verbos que, se eu trabalho, né, com essa visão da criança protagonista, como uma criança sujeito de direitos, com vez e com voz, né? E também, eu já falei antes, e a Jaque acho que está falando ali, a questão do silêncio. O silêncio também é uma expressão. Aquela criança que não quer falar, a gente também tem que respeitar, né? O explorar, né? Ah, e o explorar, gente. Explorar é movimento, gesto, som, forma, textura, cores, palavras. E aí, o que que eu estou propondo? O que que eu estou trazendo? Como é que está essa organização de espaço, a escolha de brinquedos? Isso tudo está contemplado? Né? Essa exploração está sendo possibilitada? Né? Que diferentes propostas, interações, organização, né? Como é que isso está? As crianças estão participando dessas escolhas, dessa organização, dessa exploração? O conviver, né, gente? O conviver é permitir essa convivência com outras crianças, com adultos, né? Isso eu já falei nos pequenos grupos, nos grandes grupos. Lembra que nós conversamos antes? Utilizando sempre as diferentes linguagens.
E aqui é claro, né, que a gente tem, não tem como não falar das 100 linguagens, né, de Loris Malaguzzi. Então ali é né, o adulto acaba, a escola, né, rouba ali tantas, né? E aí, a gente está conseguindo permitir isso? A gente está conseguindo ter esse olhar, essa escuta sensível, esse olhar atento? A gente está tendo um respeito em relação a essa natureza, à cultura, às diferenças entre as pessoas? O participar, gente. Quando eu falo no participar, eu acho que não preciso nem repetir aqui, né? Eu falei o tempo inteiro de ter a criança participando desse planejamento. E aí a minha escola vai reformar o parque. Então eu tenho um grupo de pré na escola, que não é o nosso caso, mas ninguém pergunta o que vocês gostariam, o que vocês sugerem. Nós vamos fazer a festa da família. Ninguém pergunta o que as crianças sugerem, o que a gente poderia servir, que tipo de proposta a gente poderia trazer. Então, eu estou ouvindo as crianças? E aí que eu digo, né? As crianças dão pistas, elas falam, e elas tornam simples muitas vezes o complexo. E nós, bem pelo contrário, né? Nós adoramos fazer de tudo, né, a maior complexidade, né? E eles facilitam. Eles dão soluções tão fáceis. E aí vem, né? Se eu permito essa participação, como elas estão sendo ouvidas? E daí eu posso até ouvir. E como eu estou levando para além desse ouvir, né? E por último, não mais importante, nem tão importante, ou talvez o mais importante, ou o que está permeando tudo, né? Eu acho que eu nunca consegui separar os direitos lá no planejamento, porque eu acho que todos estão contemplados, né? De alguma forma, que é o brincar. E aí nós já falamos, né, gente? Brincar com diferentes parceiros, com diferentes idades, com diferentes no mundo da imaginação, no mundo do faz de conta, trabalhando as questões emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, né? E tendo sempre, né, esses direitos como a nossa via de aprendizagem, tá? Buscando uma compreensão de mundo, ouvindo e levando em conta aquilo que eles dizem. Ótimo. Consegui? Nossa, ainda sobrou um tempinho. Então eu tenho mais uma coisinha. Queres falar mais um pouco? Pode falar? Tá, então, pensando nisso tudo, né? O que que eu pensei assim, tá, e aí? Falasse isso tudo e agora, né? Porque é possível, gente, a gente conseguir subir os degraus da escada. E eu sempre brinco, eu posso hoje subir um, amanhã descer dois, mas no outro dia eu subo mais um, mais dois, e eu vou me aproximando do topo da escada. Sempre, com todo mundo, né, fazendo parte dessa subida. E aí, ontem eu ouvi uma live, né? A gente tem participado de tantas, né? E a palestrante finalizou com uma mensagem que eu disse: eu preciso levar amanhã, porque aquilo me tocou de um jeito e eu espero que sensibilize vocês também. É uma fala de Walter Hugo Mãe, do livro As Mais Belas Coisas do Mundo. E ela diz assim: há uma felicidade para os tempos difíceis. Sei que é importante seguir a sua procura. Não estou seguro de ter entendido a beleza, mas prestarei atenção com todo cuidado. Jurei acreditar, acreditei sempre, mesmo antes de saber o quanto. E é isso que eu digo, gente, que nós possamos, na nossa rotina da educação infantil, nos nossos dias enquanto professora, monitora, enquanto mãe, enquanto pai, né, que nós possamos sempre procurar a felicidade, porque quem procura vai encontrar, né? Porque as crianças transmitem essa beleza, as crianças transmitem, né? É cansativo, é claro que é, né? Claro que é cansativo, gente, mas ao mesmo tempo, assim, tu diz, eu tô acabada, mas eu tô feliz, né? Eu consegui algo a mais hoje. Eu subi mais um, mais dois, mais 3 degraus em busca do nosso ideal. Então, isso é essa inteireza,
essa busca pela felicidade, que com certeza nós vamos encontrar. Ou já encontramos diariamente, só não nos damos conta disso. É isso. Isso mesmo, Aline. Que lindo. Fico até emocionada. Muito lindo, muito lindo. Ah, eu até preciso falar do novo programa, do novo quadro, mas agora eu fiquei muito tomada, né? Agora a Aline me desconcertou. Mas é isso mesmo, a gente precisa. Eu e a Jaque, apaixonadas que somos pelo Severino Antônio, a gente sempre, quando fala disso, não tem como não lembrar dele e não lembrar do Educar para a Sensibilidade, que é algo que a gente vem trazendo muito assim nas nossas conversas e reflexões. Pessoal, então, assim, antes de eu agradecer a Aline, que ainda temos um pequeno tempinho, Vice, acelerei. viu? Foi ótimo, Aline. A Aline, ela consegue, quando precisa devagar, ela devaga, quando precisa ser objetiva, ela é objetiva. É uma beleza. Pode participar de várias lives, Aline. Ó, pessoal aí, convidem, né? Eu quero então falar um pouco para quem está nos assistindo até ainda essa hora, firme e forte, quase 10 da noite, sobre o novo quadro, foi o prometido, então vamos lá. Novo quadro do Protagonizar, já que esta é a última live ao vivo, pelo menos por enquanto, que estamos fazendo. Nós iniciaremos a partir da segunda semana de setembro, mais precisamente a partir do dia 10 de setembro, um quadro chamado Dialoguês. Dialoguês, que é uma palavra criada por nós, que nada mais pelo menos a ideia que é para trazer, é a questão dos diálogos e dos porquês. Os porquês iniciados, né, na fase da infância, né? E nós, então, traremos semanalmente um convidado ou uma convidada que não estará conosco ao vivo, mas nós gravaremos, então, um pequeno diálogo com esses convidados. E aí, toda quinta-feira, postaremos o nosso dialoguês. Com o tempo, vocês vão sabendo mais sobre ele, como é que vai funcionar. Só quero adiantar, deixar um suspense no ar, que a nossa primeira convidada é uma mulher, e é uma grande profissional, mas não vou falar mais nada. Vai ficar o suspense no ar. Com o tempo, eu e a Jaque vamos colocando algumas dicas e para o pessoal ver se descobre, então, quem será a primeira convidada do nosso quadro Dialoguês. E a gente espera, assim, vamos continuar postando diariamente no Protagonizar, né? Cada dia uma postagem diferente. Eu e a Jaque vamos sempre também dialogando e trocando ideias. E a gente espera de coração que vocês continuem interagindo conosco. É importante que vocês curtam as postagens, comentem as postagens, porque isso vai levando o Protagonizar para outras pessoas, né? Vai trazendo um alcance cada vez maior e outras pessoas vão podendo se beneficiar dessas reflexões, né? Dessas lives maravilhosas como da Aline, né? Podendo agregar valor e cada vez mais refletir sobre a sua prática. E a gente sabe o quão é importante, né, na educação, em especial na educação infantil, que é o que a gente traz mais à tona. Então é isso. Quero agradecer novamente, Aline, mais uma vez. Desculpa o problema técnico ali da primeira parte, mas quem esteve aqui sabe que foi excelente a tua fala, do início ao fim. Tu trouxeste para a gente muitas inquietações, muitos acalentos, e eu sou muito grata, como eu disse, por tu teres aceito o nosso convite, por ser tua amiga, a parceira na educação, e só tenho orgulho, um agradecimento infinito, assim, um beijo grande para ti. Eu que agradeço, Gê, espero que a gente consiga despertar, né, algumas inquietações, porque é isso que nos move a buscar mais e querer mais. E dizer assim, que eu fico aqui pensando tanta coisa que eu queria ter dito e não dá tempo, a gente acha que é tanto tempo, mas não é, né? A questão, eu fiquei pensando, eu vi a Carla ali, eu lembrei do tempo de pintar, né? A filha da Carla é um exemplo claro, ela era a primeira criança que começava a pintar e a última a sair.
Por quê? E ainda assim ela saía com choro, com muita negociação, porque ela amava isso. Então, assim, a gente encontrava estratégias de deixá-la pintando mais tempo. Então, assim, porque é uma coisa que ela se identificava, né? Nem sempre evitava o choro. Mas, assim, quantas coisas que a gente pensa que queria dizer, que queria falar, que queria lembrar, mas não dá, a gente não dá conta de lembrar de tudo, mas eu espero que pelo menos assim algumas inquietações eu deixei, que vocês tenham vontade de pesquisar mais e de conversar mais, né? Então, quem me conhece sabe que pode mandar o WhatsApp que eu respondo, né? Que eu adoro dialogar e conversar sobre educação sempre, então estamos aí, né? E com certeza, todo esse trabalho só acontece porque nós temos uma equipe que dá conta disso tudo, né? Então, meu agradecimento ao Noemi Fialho 2, que está aí acompanhando, né? Que tudo isso é possível, porque vocês também tornam isso possível, né? E é isso, gente. Vamos ser felizes, dizia sempre a nossa antiga secretária de Educação, né, a nossa mais amada, idolatrada Dona Gleusa, né, e que ela dizia que o importante é ser feliz. Quando nós estamos felizes, nós fazemos todos que nos cercam felizes também, tá? É isso. Isso mesmo, gente. E é com essa mensagem positiva e de que é possível a gente evoluir cada vez mais enquanto profissional, enquanto pessoa, e sermos felizes, fazer o que a gente ama. E a gente encerra, então, essa última live de séries ao vivo do Protagonizar. Quem sabe mais adiante a gente retome, mas a princípio, então, o que vai, digamos assim, substituir de alguma maneira é esse novo quadro Dialoguês, mas as lives ficarão aqui registradas. Da Aline, eu acredito que só essa segunda parte, uma pena, mas é para dar um gostinho a mais, Aline, que o pessoal vai te assistir, vai querer ver outras lives que tu venha participar, ou mesmo quando tu retornar aqui no Protagonizar para outro quadro, né? Ok, já entendi. Só entendesse, né? O pessoal aqui já deu a dica, então eu posso perder. Mas é isso aí. Um beijo grande, pessoal. Muito obrigada pela participação e pela garra aí de ficar até as 10 horas com a gente. Né? Um beijo grande para todo mundo, um ótimo restinho de semana. E obrigada, Aline. Beijão. Beijo, obrigada.